Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei de autoria da vereadora Mônica Leal, que foi aprovado recentemente aqui na Câmara de Vereadores. O texto prevê que pessoas que danifiquem monumentos ou edificações no município de Porto Alegre sejam responsáveis pela manutenção, pelo reparo desses monumentos. Para falar sobre esse assunto está comigo a autora da proposta, a vereadora Mônica Leal, e a restauradora Alice Prati. Sejam bem-vindas ao programa. Começo com a senhora, vereadora, perguntando então como que funcionariam, esses reparos das pessoas que danificam esses monumentos e edificações aqui da capital. Bom, eu fico muito feliz, já quero registrar que foi muito bom ver a introdução da nossa jornalista, e sinal de que conseguimos passar para as pessoas, principalmente para a imprensa, essa questão da devolução do patrimônio cultural, histórico, das edificações privadas, públicas, enfim, que devolvam tal qual como encontraram. Porque o que sempre me preocupa é que as pessoas entendam, Alice, a diferença da pichação para a grafitagem. A pichação é um ato de vandalismo, é um crime ambiental, e não é de hoje que eu me preocupo com isso. Eu sou autora do Disque Pichação. No meu primeiro mandato, foi a minha primeira atitude como vereadora. Eu mandei o indicativo para, na época, o prefeito Fogaça, o número 153, para que as pessoas possam denunciar esses atos de destruição do patrimônio cultural. Então, nesse segundo mandato, eu queria continuar essa caminhada, porque nós não podemos de forma alguma aceitar que a capital dos gaúchos, que tem monumentos belíssimos que contam a nossa história, a nossa memória, sejam destruídos e fique por isso mesmo. Então, o que eu fiz? Eu entrei com um projeto de lei alterando o Código de Posturas de Porto Alegre para que aumente as punições, amplie as punições desses vândalos, porque são criminosos, e vândalos, eles não têm nenhum tipo de cidadania, eles não amam a cidade, muito pelo contrário, eles querem destruir. Vocês podem reparar que as edificações, se fizer um tour em Porto Alegre, principalmente ali na Cidade Baixa, mesmo na Independência, tu vai olhar para os edifícios e não consegue entender como é que eles chegam, ainda correm risco de vida, Essas criaturas podem cair e se machucar, até mesmo perder a vida. Então vão destruindo numa crescente disputa. São gangues, são bondes que se destroem tudo que passa pela frente e depois se vangloriam nas redes sociais. Então, isso não pode ficar impune de forma alguma. Eu, como legisladora, é a minha obrigação criar, me empenhar em tudo que traga benefício, trabalhando pelo bem comum da cidade de Porto Alegre. Foi aí que eu entrei com esse projeto de lei, ou seja, aquele que destruir uma edificação privada, pública, ele vai ter que reparar aquele dano. Ele pode até mesmo pintar, ficar lá lixando, lavando, pintando. Se for um patrimônio cultural, histórico, e aqui a Alice vai falar, que é a pessoa entendida nisso, foi eu conversando com ela nessas preocupações que eu sempre tive, me aconselhando, a Alice me deu todos os subsídios técnicos, porque ela é uma restauradora renomada, conhecida no Brasil e no exterior, tem um livro maravilhoso, SOS Monumento, enfim. Sempre que eu tenho dúvidas e quero trabalhar nessa questão, em todos os meus projetos eu me oriento, tanto juridicamente quanto tecnicamente. Se eu vou entrar com um projeto, eu tenho a vontade, mas eu preciso ter embasamentos, eu preciso ter subsídios jurídicos e técnicos. Então, eu me aconselhei, me orientei de uma pessoa que é conhecida, que é a Alice Prati. E entrei com este projeto, ou seja, agora um pichador, um vândalo, um criminoso que destruir um monumento da cidade de Porto Alegre, ele vai ter que contratar, além de pagar a multa, que já existe, uma multa de 300 a 750 unidades financeiras municipais, o que deve dar no máximo R$1.300, ele vai ter que devolver o patrimônio cultural tal qual como encontrou. Ou seja, não basta ir lá, lixar, lavar, pintar. Ele vai ter que contratar um profissional técnico devidamente habilitado para fazer este trabalho, este restauro.
Certo. Alice, tu então, como restauradora, né, faz aí trabalhos nas cidades de Porto Alegre. Como que tu enxergas essa iniciativa da vereadora Mônica Leal? Eu enxergo com muita honra por ter participado como um complemento do Disque Pichação e um complemento da lei, que é, da lei que já existia. Então ele dá um norte, ele dá mais objetividade a este retorno que o vândalo, que não é só o pichador, tem que dar à cidade de Porto Alegre. Então, quando participei com a vereadora da composição, eu dei algumas pesquisas, forneci algumas pesquisas para a vereadora, era em razão de já admirar e achar que o Disque Pichação era o único instrumento que ainda ajuda o patrimônio histórico. Então, participamos, a vereadora me perguntou o que mesmo tem que fazer, o que tem que fazer para parar com isso? Olha, vereadora, eu acho que tem que pagar. Então, a vereadora fez todo um estudo, a minha participação, na verdade, foi técnica, e a vereadora fez todo esse estudo, e eu saúdo essa lei, felizmente aprovada no interesse do cidadão de Porto Alegre. Eu saúdo essa lei como mais alguma coisa de vanguarda, porque de verdade agora eu vou te revelar, e a vereadora ainda não falou sobre o assunto, vou dar um furo na tua pauta, vereadora. Outras cidades estão pedindo para a vereadora, muitas outras cidades, o texto da lei para colocar em seus municípios. E o cidadão, eu sou uma cidadã, eu não sou política, eu estou recebendo muitos parabéns por essa lei. E eu fui coadjuvante. Imagina a vereadora. Então o cidadão, ele estava esperando há muito tempo essa resposta do poder público. E essa resposta veio dessa casa. E felizmente venceu por 23-4. E o cidadão esperava isso e espera também que o prefeito sancione. E o patrimônio histórico nem se fala. A prefeitura faz a sua parte, agora há pouco restaurou muitos monumentos importantes do Parque Farroupilha. A Guarda Municipal prende o pichador, a Brigada Militar prende o pichador e mais adiante, lá no finalzinho do processo, ele tem uma pena branda. E para os bondes de pichação, essa pena também faz parte de quem é o melhor. A maior pena sobre uma pichação, por exemplo, de um prédio de segurança pública, torna esse pichador o cara, né? É uma disputa entre eles, o mais difícil e a pena tá aí, e eles ficam rindo. Eu tenho um blog e falo muito sobre esse processo de pichação, comento quando cai algum, que eles caem, que eles morrem. Tem um que a gente acompanhou o caso, está em estado vegetativo, o pai e a mãe tiveram que largar o emprego para cuidar dele e eles hoje vivem de doação. Que horror. Alguns morrem, sempre a gente tem na imprensa notícias de pichador que caiu, teve um que caiu ali para o socorro e quebrou as 2 pernas. Até porque se a gente for olhar onde são esses lugares de pichações, às vezes são em prédios muito altos que nem se imagina como eles conseguem chegar. Sim, cada vez mais. É uma disputa. Primeiro começamos com as casas, depois em muros, depois prédios mais altos. Agora a gente tem prédio de 30, 20 andares e eles descem fazendo a pichação. Aí a população olha e diz, não sei como é que conseguem fazer isso. Já o patrimônio histórico, que eu posso responder sobre isso, nós temos uma coleção do Antônio Caringe, em Porto Alegre, que é um dos maiores engenheiros monumentais do mundo, ele é pelotense. Ele é autor do Monumento ao Expedicionário, do Laçador e do Monumento a Bento Gonçalves, na Avenida João Pessoa. Essa é uma coleção raríssima e essa coleção está muito prejudicada. Foi feita uma higienização no Monumento ao Expedicionário, um restauro, uma semana depois estava pichado e está pichado. Então tinha que existir uma lei. O caminho estava aberto para a vereadora colocar esta lei. Então agora vai seguir todo o processo. Ele vai ser pego, ele vai sofrer os rigores da lei e vai pagar. Porque na casa da gente é assim, na família é assim. E duplamente, né? Porque ele vai pagar a multa que já existia
para os cofres públicos, ou seja, para o governo municipal, como ele vai pagar o serviço, o trabalho de um profissional devidamente habilitado para restaurar, devolver esse patrimônio cultural. Na verdade, eu aproveito a oportunidade, vereadora, para esclarecer um ponto. Quando conversamos, eu te disse que meu trabalho todo para a cidade de Porto Alegre é filantrópico. O projeto SOS Monumento recuperou mais de 30 monumentos sem um centavo. Nós nunca participamos de licitação. Na verdade, nunca fizemos nenhum trabalho pago para a cidade de Porto Alegre. E não vejo que tenha que ser o próprio restaurador contratado. Ele tem que... nós temos órgãos que fiscalizam isso, vereadora, como EPAC, IFAI, IFAM. Sim. Mas se esses órgãos acharem que tem que contratar o restaurador... A parte, nem eu, nem a minha equipe aceitaremos trabalhar com honorários. Por uma questão ética, eu já tinha falado isso para a vereadora quando participei das pesquisas da lei. E agora, dia 25 de setembro, entra em atividade o meu Instituto Alice Prati. Então, num caso específico assim, se o Ministério Público chamar, se a Justiça chamar, ou se algum desses 3 órgãos fiscalizadores, EPAC, IFAI e IFAM, quiserem de uma orientação nossa, dos nossos técnicos, ou minha, eu sou presidente do Instituto, eu sou a única restauradora que tem no Instituto, pode fazer um pedido para o Instituto e eu irei graciosamente. Então, esta lei, na nossa opinião, e discutimos muito isso, eu e a vereadora, ela é educativa. Eu até tenho uma sugestão para fazer, depois que eu espero seja sancionada, que essa multa vá para um fundo independente para grafite. Hoje existe alguma destinação das multas, vereadora? Não, hoje quando pego um pichador, no caso ele paga uma multa e fica sob os cuidados lá do governo municipal, né? Que eu acredito que vá para um fundo educativo, mas eu não sei se está específico na questão da restauração, acho que não, deve estar na cultura, se não me engano. Essa sua lei, vereadora, vem e vai mexer com as relações. Não, eu acho que ela pergunta como no que já hoje, com o dinheiro... A multa. A multa que hoje está prevista. Vai para o caixa único. Fica aí uma sugestão, no caso. Mas seria interessante se colocar nisso que vá para um fundo educativo. A Alice tem razão, seria um segundo momento, né? E com relação ao que a Alice falou desses órgãos, hoje seriam eles os responsáveis por avaliar ali o estrago de monumentos e edificações e ver se se seria necessário, no caso, uma restauração? Quem é que seria responsável por fazer essa avaliação da danificação que foi feita? A pessoa competente. São esses órgãos. No patrimônio histórico, por exemplo, eu tenho um projeto agora privado da minha empresa num shopping de Porto Alegre que é tombado. Esse projeto todo, ele foi aprovado e é constantemente fiscalizado pelo EPAC. Então, o patrimônio histórico, se é tombado pelo município, é competência do EPAC. Se é tombado pelo Estado, é competência do IFAI. E se é tombado nacional, é competência do IFAM. Então, esses órgãos é que devem ir e avaliar se precisa. Sim, o processo funciona, o despichação aceita a denúncia, né? O pichador, o vândalo, ele fica comprometido dentro da lei para a restauração, a devolução daquele patrimônio, mas aí vem se é município, se é estado ou se é nacional. Existem esses setores técnicos, eles são técnicos. Para vocês verem, no caso, né, os telespectadores, a importância, quando nós falamos que não basta chegar na frente de um monumento cultural, histórico, vamos refazer, não é assim, requer toda uma avaliação, um processo, um profissional técnico, já começa pela avaliação, para onde qual é a responsabilidade desse monumento, é municipal, é estadual, é nacional. Então, é muito grave a destruição de um patrimônio cultural, histórico. Né? E tem mais o Ministério Público, Promotoria do Meio Ambiente, que entende que o valor do bem precede ao tombamento. Mesmo que esse bem não seja tombado, ele pertence à cidade de Porto Alegre e ele vai ser tratado pela lei como tal.
Certo. Eu aproveito a tua presença já, Alice, para explicar como é que funciona esse processo de restauração, né? São processos, às vezes, até mesmo demorados e com um custo alto, né, Alice? Por exemplo, Monumento a Bento Gonçalves, nós higienizamos 6 vezes em 2 anos. Para remoção de pichação, cera de vela, quindim, cerveja. Então isso tudo pega num granito poroso e faz um estrago. Para te dar uma ideia, uma letra de pichação mais ou menos 40 centímetros, nós lavamos, colocamos o removedor 29 vezes e lavamos 29 vezes, que entre o removedor e a lavagem daquele espaço mínimo ali é só 3 minutos. Se o removedor agiu, muito bem, então a gente tem que tirar e depois deixar secar e avaliar novamente para colocar. Então tu imagina que são produtos específicos de alta tecnologia. Tu imagina que todo o processo restauratório, ele traz sim uma degradação ao substrato, ele é degradador também. Então tu imagina tudo isso. E os técnicos, a profissão de restaurador é considerada uma profissão de notório saber. E todo restaurador é um profissional caro, porque foi muito... Eu, por exemplo, pesquiso e estudo há 40 anos e eu tenho 53. E o material também, né, Alice? Eu estava fazendo uma pesquisa, como é barato o material para pichar e como é caro o material para retirar. Então, o removedor é importado. O detergente é um detergente 100%, EPA, é puro para análise, não é o da cozinha, a concentração é 2%. E aí tem que ter um químico para estabelecer se aquilo ali é um processo alcalino ou é um processo ácido que vai remover aquilo. Requer muitas... É bem complicado isso. Específico. E existem casos assim irreversíveis em que é feita a danificação e não tem como restaurar? Isso é um conceito da restauração. Um desses conceitos dizia, há uns anos atrás, em outro padrão, que toda restauração deve ser reversível. Né? O outro restaurador, daí a 10 anos, tem que tirar todo aquele processo. E aí uma pesquisa apontou que nenhum processo é reversível. Então a restauração hoje ela é removível. Então todo o processo, ou de cura ou de doença, ele tem algum percentual de irreversibilidade. Certo. E vereadora, fazendo uma avaliação, né, dos monumentos e edificações, como que a senhora enxerga essa questão da pichação hoje na cidade de Porto Alegre? Com muita tristeza, indignação, eu não me conformo, aliás, eu sou uma inconformada nessa questão dos monumentos, da destruição, por isso que eu entrei com esse projeto de lei, ampliando as penas com mais rigor. Para mim, pichador é um criminoso e tem que ser tratado como tal. Tá? Não tem nenhuma forma da gente amenizar. Imagina, tu chega lá, destrói algo que conta a tua história, que preserva a memória de uma cidade. Ora, basta tu viajar um pouquinho para qualquer lugar fora do Brasil. Tu encontra na Espanha, em Madrid, tu caminha no calçadão do centro, existem monumentos que não tem cerca, que não tem nenhuma proteção e as pessoas caminham, admiram, aquilo está intacto. Eu não me conformo realmente e quero te dizer assim que essa questão da teoria das janelas quebradas também a gente tem que considerar, né? Que foi usada em Nova York pelo prefeito. No momento em que tu deixa as pessoas picharem um monumento de uma praça, da praça ali em frente à catedral, como a gente chama, tem orgulho de dizer, eu já fui secretária da Cultura e ficava na praça de todos os poderes. Imagina aquele monumento maravilhoso pichado, a praça aquela que nós fizemos uma entrevista, Garibaldi também. Então, se tu começa a ver aquilo pichado, destruído, quebrado, junta vagabundo, assaltante, tudo que tu pode imaginar, porque é um terreno fértil. É a cultura do tudo pode, do sem limite, vamos destruir, vamos acabar. Não é possível. E uma outra questão aqui que é importante a gente registrar é que essas multas que hoje existem,
que eu falei de 350 a 750 unidades financeiras municipais, que esse valor que o pichador pague vá para outras áreas da prefeitura e que este pichador seja obrigado na devolução do patrimônio, da edificação tal qual como encontrou, ele ou vai devolver essa edificação, se for privada, né? Então, aquele dinheiro lá não vai precisar ser usado, porque o que acontece? O poder público, o governo municipal, os cofres públicos, eles vão utilizar esse dinheiro para outras áreas. Porque o pichador vai ter que pagar duplamente, ou seja, esta multa e contratar ou ele mesmo fazer, né, a devolução desse patrimônio. Então, como a gente sabe que o cidadão sente muito o bolso, né, multas de trânsito, vamos ver, por que a gente usa centro de segurança? Por que se controla a velocidade nas ruas? Porque dói no bolso, né? Doeu no bolso, a gente sabe que no fim do mês vai pagar uma multa, tu vai ter que te frear, vai pensar 2 vezes. Então, eu quero mesmo para essa cultura em Porto Alegre, que nós estamos vivendo cada vez mais o sem limite. E aqueles que protegem pichadores, que acham bonito, né? Não, eu vou votar contra, que é uma forma de expressão. Olha, eu sinto muito dizer que existe uma confusão de interpretação de texto gritante. Eu até me admiro quando são professores que defendem essa tese, porque pichação é um ato de vandalismo, é crime ambiental. Grafitagem é arte urbana. Então, existe necessidade das pessoas entenderem, né? Certo. E Alice, eu pergunto para ti, né, mesmo questionamento que eu fiz para a vereadora, qual a tua visão hoje desse cenário da pichação aqui em Porto Alegre? Eu tenho uma visão bem ampla como a vereadora. A cidade está... Olha, eu não queria usar essa expressão, mas a cidade de Porto Alegre está um lixo. A gente tem obras maravilhosas que estão sendo inauguradas. A gente tem... pela primeira vez eu vi uma ação coletiva lá da prefeitura de restaurar vários monumentos. A coisa anda. E o povo degrada. É uma quantidade imensa de lixo na rua. Porque essa lei, né, vereadora, ela não é só para o pichador. O pichador não é o único que degrada, não. Existe aquele que cola cartaz também. Tem isso também. Existe aquele que pega o batom e faz uma declaração de amor no mármore, no granito róseo do expedicionário, que nunca mais vai poder ser substituído, e o batom não sai. A pichação sai, o batom não sai. Tem coraçõezinhos no expedicionário com o nome. Então, é o degradador de uma maneira geral. O pichador é o mais ativo de todos, né, vereador? Então, assim, defender que pichação é uma forma de expressão é defender o caos que se avizinha. Porque não há um prédio em Porto Alegre, um monumento que não esteja pichado. O cidadão, eu acho que... Aí falam, né? É forma de expressão, ou estão criminalizando, ou depois vai ser humilhante para o pichador. Não, eu ouvi isso humilhante, também. Eu ouvi também. Nossa, humilhante. Mas tem que ser humilhado mesmo, ele tem que ser conhecido, né? Ele tem que ficar conhecido como mal educado. Tem uma outra expressão esses dias que eu usei também, agora não me vem à cabeça, mas ele tem que ficar conhecido pela sociedade como um infrator, como aquele que está tirando a história de Porto Alegre, a memória de Porto Alegre, aquele que está cometendo um crime. É isso que eu quero. Não tem por que dizer o contrário. Ora, então, eu fico impressionada com essa cultura da proteção do sem limite. Tem que haver disciplina. Nós temos deveres e não temos só direitos. Isso aí tem que ficar decididamente claro. Tá? Pelo menos na minha cidade, que é a minha aldeia, né? Um dia espero cuidar disso também em todo o estado. Sim. E é bem complicado. A gente tem que pensar e tem que legislar, e esta casa aqui, acertadamente, numa eleição onde o bom senso venceu maciçamente de 23-4, essa casa legislou no interesse do cidadão. Porque esse assunto era um assunto largado, era um assunto, o cidadão cansou. Aí eu conversei com um delegado no hall de entrada de um programa, ele disse, não, a pichação baixou, porque não tenho aqui, tu vê, não reclamam, não reclamam porque não reclamam, mas a pichação não baixou. Então é bom pegar essas pessoas que dizem que a pichação baixou,
que vai ser humilhante para o pichador, e mostrar para essas pessoas o que de verdade isso acarreta. Em primeiro lugar, o pichador, não estão legislando para alguma coisa útil, porque, por exemplo, o pichador, que supostamente seria protegido por ter uma liberdade de expressão, ele cai do prédio, ele morre, ele fica em estado vegetativo, ele tem fraturas múltiplas. A pichação, nesse caso, é um problema de saúde pública. Para o cidadão gasta o seu dinheiro na pintura da sua casa. Tem gente que entra em depressão, porque pintou a casa, no outro dia está pichada. Eu estive na Cidade Baixa ali, caminhando entre aquelas casas, e um cidadão me disse que não vai mais pintar a casa. Ele cansou. Porque a quantidade de vezes que ele pintou, no outro dia amanhecia destruído. Isso dá um descrédito. Tem alguns prédios também que acabam trocando a pintura por pedras, que não é possível pichar, né? Tem situações ali que eles tentam coibir essa ação também, né? Isso, eu quando trabalhei na Frente contra a Pichação do Ministério Público, também prestei assessoria técnica, apareceu um caso que um delegado relatou, que pintaram todo o prédio. Fizeram uma pintura bem bonita no prédio. E aí ligou, vamos grafitar? Não, não vamos grafitar. Vamos grafitar? Não, não vamos grafitar. Então a gente vai pichar. Mas que bárbaro. Então, assim, os grafiteiros precisam separar bem a imagem deles, e para mim é bem separado. Não há que confundir. Grafite é arte. Grafite se ensina. O Brasil tem 2 grafiteiros maravilhosos, que são gêmeos, que expõem em Nova York. Na carreira disso, o jovem pode entrar. A preocupação é que também esses jovens de escola, e eu trabalho com escolas, essa semana, por exemplo, eu vou dar até o final da semana 10 palestras para escolas, de todas as idades. Os jovens são cooptados nas escolas para os bondes de pichação. E aí ele vai subir numa corda 20 metros de altura, ele vai achar que ele pode tudo na cidade, que ele pode pichar a casa de todo mundo, que ele pode pichar um patrimônio histórico. O jovem é levado a isso porque é atraente. Porque ali tem rapel, ali tem parkour, ali tem de tudo na pichação. É atraente. Mas é crime, é crime. E na esteira da pichação, para muitos pichadores, isso já foi comprovado pelos setores de segurança, eles praticam pequenos furtos para comprar spray. Não é tão... A coisa não é... Não, começando que quem picha, quem tem uma atitude dessa, boa gente não é, né? Então, na minha opinião, vai lá, destrói algo que... Primeiro que não é seu, é um patrimônio da cidade, tá? Então alguma coisa já está errada, né? E saindo da cidade, a reparação disso sai da saúde, sai da educação e sai de outras coisas importantes, porque a gente tem que se dar conta que a gente vive num país onde as pessoas morrem na fila do hospital. Como eu digo, já temos pena de morte, né? Saúde já é uma pena de morte. Então a gente tem que se dar conta disso e não mexer e não estragar aquilo que tá certo, está funcionando ali, que está bem. Já tem pouco dinheiro, né, Alice, para o que se precisa. Então, se tu tiver que usar dinheiro para refazer algo, não tem cabimento. Tá? É simplesmente sem comentários. Agora, é interessante, nessa questão do projeto de lei que... Só vou interromper um minutinho, vereadora, para a gente fazer um intervalo. Aí na volta a gente segue falando sobre o seu projeto de lei. No segundo bloco, então, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse projeto de lei da vereadora Mônica Leal. Fique conosco, é um minutinho e nós já voltamos. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção
data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. A segurança do patrimônio público da cidade é feita pela Guarda Municipal. Se você tem alguma reclamação ou denúncia de abandono de prédios e monumentos públicos, ligue para o número 3286-6602. Através deste telefone, a população pode solicitar a presença de um guarda municipal. Câmara Municipal de Porto Alegre. O TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje falamos então sobre o projeto de lei da vereadora Mônica Leal. Vereadora, já existe aí um prazo, uma indicação se seu projeto vai ser sancionado ou não pelo prefeito José Fortunati? Bom, o projeto está para a redação final e em seguida ele segue para a sanção da lei. O prefeito Fortunati já sinalizou que gostou muito, que vai transformar em lei. Eu fico muito feliz, porque a gente sabe que é uma forma de ajudar o executivo nessa questão da manutenção da cidade. Enfim, eu quero deixar claro aqui que desde o início, e quando conversei com a Alice, esse tem sido um objetivo do meu mandato, trabalhar na questão da preservação do patrimônio cultural da capital, mas também essa questão da segurança preventiva, né? Que a minha área é muito ligada, eu defendo muito a necessidade de nós atuarmos na segurança preventiva, e esse é um projeto que ele declara de forma muito simples que através do cuidado, daquilo que é nosso, daquilo que é precioso, que é importante, que sobrepõe siglas partidárias, enfim, sobrepõe o tempo, nós estaremos assim mostrando que é necessário o rigor, o cumprimento da lei, a disciplina, o cuidado. E é interessante, esses dias eu fazia uma retrospectiva da minha vida política e cheguei à conclusão que desde o início, enfim, com esses projetos, eu deixo claro que eu não vou compactuar com a cultura do tudo pode, do sem limites. E deixei isso muito claro na invasão da Câmara Municipal, que as pessoas têm uma tendência a dizer que foi uma ocupação. Não, foi uma invasão. O patrimônio cultural, da mesma forma, não existe a menor possibilidade de se passar esse discurso da liberdade de expressão dos jovens. Não é liberdade de expressão um jovem destruir um patrimônio cultural ou destruir uma edificação privada. Ele está cometendo um crime e, como tal, ele tem que ser tratado. Certo. E não esperem de mim de forma alguma, o contrário, jamais. Ele tem um prazo aí para regulamentação ou já entra em vigor 30 na dias. data? 30 dias o prefeito, assim, no momento em que ele recebeu o projeto de lei, ele tem que sancionar em lei. Certo. No primeiro bloco, né, a Alice comentou essa questão de que outras pessoas já estariam interessadas, outras cidades no seu projeto. A senhora se baseou em alguma cidade modelo também, vereadora? Não, eu me baseei num sentimento de cidadã de Porto Alegre. Eu tenho muito amor à minha cidade. Tudo que eu faço na minha atuação como parlamentar é sempre pensando na cidade, enfim, nos deveres, no cuidado. E isso vem já a longa data, essa questão do patrimônio, das pichações, desde o meu primeiro mandato, como eu contei aqui, na criação do Disque Pichação. Quando eu fui secretária da Cultura, eu também chamei a Alice para nós discutirmos a questão do patrimônio cultural. E agora, como vereadora, da mesma forma. Então, não teve nenhuma cidade em que eu tenha copiado ou me baseado. Foi um sentimento que todos nós, porto-alegrenses, temos que ter, porque para futuras gerações. Eu quero que a minha neta, que hoje tem 5 anos, a Martina, a Marcela e a Catarina,
elas saibam que lá na frente, a avó delas, que foi uma parlamentar, que representou Porto Alegre, cuidou dessa questão, entendeu? Assim como as outras crianças. São para futuras gerações. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu fiz um juramento no meu mandato. Eu trabalho pelo bem comum. Eu não posso me alienar, ser uma mera espectadora. Estão destruindo a cidade. Nós temos que resolver essa questão de duas formas. Nós temos que tratar da punição, é o que está sendo feito, e tratar da reconstituição. Como será feito isso? Esse foi o meu trabalho. Certo. E com relação, a gente falou aqui do que a legislação municipal prevê, né? Existe uma legislação federal também? Ela é mais rigorosa? Como é que funciona essa questão a nível nacional, vereadora? Existe a questão do crime ambiental, lei federal, isso. Mas aí tu tem que entrar na especificação, né? No caso, eu alterei o Código de Posturas da cidade de Porto Alegre, que já tem esse norte da lei federal. Porém, mas eu estou ampliando a questão das punições. Eu entrei com um foco diferenciado ali, aonde eu coloco que o pichador vai devolver a edificação privada, o monumento cultural, tal qual como ele encontrou. Isso não tinha. Então, tu tem condições, é da competência, tudo que é local, o legislador pode trabalhar. Eu estou mexendo no Código de Postura, ampliando, transformando de uma forma que fique mais direcionada e está completamente constitucional. Certo. Alice, o projeto de lei, né, a lei da vereadora Mônica Leal, ela torna aí mais rigorosa, né, então a legislação. Tu acreditas que isso deve diminuir a incidência dessas pichações e que nem vocês colocaram da colocação de cartazes em locais inadequados aqui na cidade de Porto Alegre? Muito se fala, teve muita repercussão essa lei da vereadora, mas ela compõe um sistema. Ela dá um norte para um sistema que não tinha uma finalização. Então, a vereadora coloca que, em sancionada essa lei, o pichador ou o degradador tem que pagar pelo patrimônio do cidadão, tem que devolver do mesmo jeito, pelo patrimônio histórico e pelo patrimônio público. Ela especifica o caminho, mas ela tem todo um mecanismo que vem da guarda municipal nas ruas, pegando esse degradador, que não é só o pichador, né, o colador de cartaz, o brigada militar, depois ele vai para a polícia civil e depois ele vai para o judiciário. Aí depois é que a lei aponta esse caminho o judiciário diz, vai lá e repara e paga uma multa e chama um profissional, e aí o que acontece? Esses órgãos fiscalizadores, no caso do patrimônio histórico e no caso do patrimônio público, Secretaria de Obras, no caso do patrimônio histórico, EPAC, IFAI e IFAM, eles vão dar o seguimento a isso. E eu acho que se o sistema que vem funcionando, a gente sabe. O Disque Pichação funciona. Ajudou muito. Casualmente é seu também, né, vereador? Ajudou muito. E até quero contar aqui, nessa semana, eu tive, vou dar em primeira mão no teu programa, essa semana eu tive uma audiência com o secretário da comunicação do município, que é o Basso, que é jornalista, colega querido, e eu fui justamente procurá-lo para pedir que o governo municipal entre com uma campanha, mostrando uma campanha publicitária, mostrando a importância do cidadão porto-alegrense utilizar o Disque Pichação no número 153, porque as pessoas têm uma ferramenta valiosíssima. Basta tu ligar para 153 e contar, olha, aqui na rua tal tem um pichador, eu vi. Aí a guarda municipal vem e faz esse flagrante do jovem que está ali. Mas as pessoas, a impressão que me dá, elas não têm ainda esse hábito de utilizar uma ferramenta tão importante. Então eu fui até o secretário, porque é como a gente diz, né, Alice, esse projeto, ele não começou assim de repente, ele é que nem uma gestação, e vai havendo aprimoramentos. Esse passo, essa visita com o secretário da comunicação, ele foi uma consequência natural, que eu senti necessidade de que agora venha uma campanha
que passe nas rádios, nas televisões, enfim, em todos os meios de comunicação, mídia escrita, É todo um falada, sistema, né, que tem que funcionar. para que as pessoas tenham conhecimento que elas são muito importantes nesse processo. Cada cidadão porto-alegrense pode fazer a sua parte. Basta que ligue para o 153. É isso que eu quero. Tá? A coisa não termina aqui. Ela inicia no Legislativo, com a ajuda de uma pessoa técnica, que no caso é a Alice Prates, e aí vai para o Executivo, onde o prefeito sanciona. Então nós temos que colocar em vigor depois, mas cada um pode dar a sua parcela. É muito triste a gente, como cidadã porto-alegrense, escutar quando se sai de Porto Alegre, e eu que sou apaixonada pela minha cidade, né, eu sempre digo que o melhor da viagem é a volta. Quando tu fala com uma pessoa e diz assim, conheces Porto Alegre? E a pessoa te responde, conheço, mas que horror, né? Os monumentos tão pichados, isso me fere de morte. Eu não quero mais isso, eu quero que as pessoas digam, é linda Porto Alegre, que monumentos maravilhosos, entendeu? Nós precisamos fazer uma grande união de forças, um mutirão para que se devolva a história de Porto Alegre. É isso que nós duas aqui estamos fazendo com a ajuda dos nossos 23 vereadores, que foram extremamente responsáveis, né, se uniram nessa grande cruzada pelo bem de Porto Alegre, pela devolução da história, da memória, e com a sabedoria do prefeito, que é o poder maior e que vai sancionar em lei. Certo. Além dessa questão da pichação, agora eu estava... Senhora, na sua fala, eu acabei lembrando, Alice, um problema ali da redenção, acredito que tenha em outros pontos da cidade também, é o furto, né? Muitas vezes de bustos, né? É um outro problema enfrentado por vocês. Na minha opinião, não tem mais o que roubar. Esse problema a gente não tem mais. Isso é o furto, né? Bandido na cadeia, se pegar, é aquela coisa. Isso é complicado. Isso também é previsto. Se alguém for pego roubando uma peça de monumento, geralmente de bronze, que tem algum valor, né, comercial, ele vai ter que devolver também e ele vai ter que colocar no lugar também. A verdade é que nós temos que promover a cultura nas pessoas do risco. Destruiu, pagou. Roubou, vai preso. Isso é aquilo que eu estou acostumada desde os 6 anos de idade, quando eu fiz o primeiro restauro. Eu sempre digo para as pessoas, para os alunos, nas palestras, a restauração ela não é uma técnica, ela é uma filosofia de vida. E essa lei da vereadora é uma lei de restauração, que eu acho que é o que o mundo está precisando muito. Resgatar valores, mexe com toda essa questão, e a Alice há pouco falava de que muitas cidades estão pedindo a lei, e realmente isso é interessante, se sente dessa maneira a necessidade, o momento do mundo, do país, que nós estamos nessa busca de resgatar valores que foram perdidos ao longo do tempo com essa famosa cultura do sem limite. Não pode, que isso? Nós temos deveres. Se tu entra num hospital, no judiciário, no Tribunal de Justiça, em qualquer lugar, tu tem que cumprir regras, tu tem deveres, tu tem que ter... O mesmo nós temos Na família já Exatamente. É assim. É uma cultura que nós temos que trazer de volta. É a cultura, enfim, né, vereadora, é a cultura do respeito. Respeito por tudo e por todos. Tá faltando isso na cidade, no trânsito, nas filas, no gerenciamento dos resíduos, do lixo, não publicamente, mas o próprio cidadão está falhando. Então o cidadão, ele pode, através deste mecanismo e desta lei, ele pode recomeçar a confiar que ele vai ser favorecido. E é interessante que é uma questão que se tornou tão normal, essa destruição, esse sem limite, esse desrespeito, essa falta de cuidado com aquilo que é valoroso, que é precioso, que conta a nossa história, que esses dias uma moça virou para mim, eu estava num shopping tomando um cafezinho, ela veio até a minha mesa, eu estava com a minha filha, ela disse assim, lindo o teu projeto, gostei, parabéns. Mas para que mesmo que tu fez? Porque não vai adiantar nada. Para quê? Essa gente não tem mais jeito. Tá?
Então, isso é uma constatação de que as pessoas estão desesperançosas. E eu não posso admitir, eu não saio de casa todos os dias para trabalhar, né, na melhor fase da minha vida, que eu poderia estar curtindo a vida, eu não posso admitir que isso seja predominante na sociedade, não, de forma alguma. Então, nós estamos nessa cruzada para o bem de Porto Alegre. Eu peço a palavra, claro, porque eu quero mandar um recado. Eu vou aproveitar então, só para a gente estar se encaminhando para o final do programa, tá. Vou deixar um espaço para a tua consideração, depois deixo um espaço para a consideração da vereadora. Aí começa contigo então, Alice. Começa comigo então, eu quero saudar essa lei da vereadora. Eu sei que existem argumentos e tudo, né, mas são mínimos. A população, de uma maneira geral, aplaudiu. Eu estava num táxi e me ligou um jornalista e me pediu informações sobre isso. Depois que eu terminei de dar as informações, o motorista de táxi virou para trás e aplaudiu e disse: vida longa para ti e para a vereadora. Então é isso que a gente quer. Agora, eu queria fazer um apelo aos meus colegas da área do restauro, que estão aí no Margues, que estão aí em empresas privadas. Eu queria pedir que eles não cobrassem honorários, e se cobrassem, fizessem uma doação para o Fundo de Cultura do município. Porque a minha intenção e a minha conduta há 13 anos na cidade de Porto Alegre é por amor à cidade e ao patrimônio histórico. Então eu quero pedir para os meus colegas que transformem a lei, que reconheçam na lei da vereadora a intenção da vereadora e a minha intenção, que é que a lei fosse educacional e não comercial. Então eu peço aos colegas que doem seu trabalho não para o pichador, porque ele tem que pagar por ele, mas que doem para o Fundo de Cultura da Prefeitura. O meu trabalho será via instituto, na requisição do Ministério Público ou da Justiça e do EPAC. Se pedirem ao instituto, o instituto pode não ser eu, até a técnica, o instituto pode pedir para algum técnico ir lá, gratuitamente fazer o trabalho. Então eu peço aos meus colegas que façam o mesmo. Certo. Vereadora? Olha, eu quero agradecer a grande oportunidade de poder compartilhar desse trabalho, desse sentimento de amor à cidade, do bem comum que nós temos aqui, eu e a Alice, nessa cruzada de devolução da memória, da história de Porto Alegre, e deixar bem claro para aqueles que tentam, de alguma maneira, desfazer esse projeto que vai virar lei em breve, se Deus quiser, nós vamos comemorar, que eu sou uma pessoa movida a convicções por causas e pessoas. Então não tenho nenhum problema que queiram debater, falar mal do projeto. A essas pessoas que apoiam pichadores, eu só tenho a dizer que o caminho provavelmente não será mais Porto Alegre, porque nós vamos trazer de volta valores que se perderam ao longo do tempo com essa teoria do sem limite. Certo. Queria agradecer a presença de vocês, então, no programa de hoje. Agradecer a sua presença aí de casa também. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana.